Eu estou com 71 anos de idade. Eu estreiei com 6 anos de idade. Quer dizer, dá 65, né? 65 anos de profissão. Quando estava dentro do picadeiro, que eu subia no trapézio, que eu estava dentro de uma jaula, eu me sentia tão feliz. Mesmo sem ter ido ao circo, sem saber o que era, as pessoas gostam. É a arte que é mais amada por todo mundo. Está numa produção em total sintonia com as principais linguagens artísticas do seu momento. Ele é como um grande e luminoso meteoro que rasga o espaço guiado por estrelas. Tem a força de um gigante e coração de cigano, levando de cidade em cidade alegria para as crianças e seus familiares. Isto é o circo que eu vejo. Para que a artista serve? Nós não fabricamos remédios físicos, nós não fabricamos comida, nós não fabricamos roupa, nós não fabricamos nada que a humanidade necessite imediatamente. Mas a gente fabrica o essencial, a alma. Não serve para nada, materialmente, mas sem alma, a matéria de nada serve. Eu olhei a escola, eu nunca tinha visto. Eu falei, o que é isso? Aí eles olharam pra mim, tipo, como é que você não conhece a escola de circo? Eu falei, isso é uma escola de circo? Eu falei, é. E é de graça? É. Eu falei, eu vou estudar aí. Correndo, galera! A escola é a base da minha carreira hoje em dia. Ali, assim, foi onde tudo começou. Eu não aprendi aqui só a arte circense, eu aprendi a ser gente. 8, 9, 10, abriu as pernas, segura atrás dos calcanhares, puxou o corpo ali na perna. 1, 2, A escola apareceu assim por acaso e de repente eu trabalhei 10 anos como trapezista, só como trapezista. Bora, Roberto, eu saio. Tive que chutar o balde mesmo. Dizer, não, agora eu tenho que fazer mesmo que meu coração tá pedindo para fazer. Meio que quebrar as regras, a sociedade, os padrões e seguir em frente. Senhoras e senhores, respeitável público! Uma reivindicação antiquíssima do circense. A gente encontra isso aí sendo falado no início do século passado, até antes. Em 22, na antiga União Soviética, já havia sido inaugurada a primeira escola de circo para fora da lona. Veja, porque eu considero que a lona é a primeira escola de circo que existiu. Eu acho que se divide o circo no Brasil antes e depois da escola.
chegava o circo, chegou o circo, aquele movimento todo. E sempre foi alguma coisa sempre bem importante para a cidade do interior. Tinha um campo de futebol, uma igrejinha e um armazém que vende da chupeta à rapadura, com uma sinuca antiga e uma bomba de gasolina daquela de manual. Todo mundo ficava em polvorosa e a gente só ficava ligado no circo. Dia o pessoal chegar na porta do circo, tirar o chapéu e pedir licença para entrar. Quando o circo ia embora, essas artes dobravam, né? Em altura, em balanço, nos cipós, né? Em saltos, e a gente ficava querendo reproduzir tudo aquilo. Quando terminava a temporada, os bancos eram entregues aos fazendeiros, os pau-roliços eram jogados fora, meu avô passava e enrolava o pano de roda, colocava no carroção, cada filho tinha seu cavalo e seguia para outra fazenda. Representou tudo na minha vida, né? Porque eu nasci e me criei embaixo de uma lona de circo. E estou aqui para me aposentar embaixo de uma lona de circo. Quando você nasce no circo, o seu mundo, a sua casa, o seu passeio, a sua vida é dentro do circo. Começa é como todo garotinho de circo. Você começa como palhacinho, né? Aí depois você vai passando, vai ensaiando, se torna acróbata, aí vai entrando os outros números e tal. E quando você vê, já tá dentro do negócio. Meu mestre foi meu pai. Foi ele que me ensinou as modalidades todas. Todas as modalidades de circo, tudo. Mas só que nessa época que eu tô te falando, ainda não existia a escola, né? Esse é Orlando? Ah, que bom. Olha lá, seu Orlando. E aí, seu Orlando? Como é que tá, rapaz? Pô, que prazer, poxa vida. Caramba, pô, que bom. Estou falando com a galera aqui sobre a escola de circo, que quando entrei... Pô, que bom, é isso aí. Ótimo. Vai lá, seu Orlando. E esse era o presidente na época que eu entrei. Como diz, o homem que me empregou na época. Eita, aqui. Pô, que bom. Seu Orlando, pô. É uma das figuras importantíssimas. Poxa, caramba. Com certeza. A escola de circo só existe mesmo, basicamente, por ele, que era o presidente da Funarte na época, né? E o Luizinho Olimesh. Todas as expectativas que eu tinha quando o Luiz falava, Luiz Olimesh, é o fundador da escola. Quando ele conversava com entusiasmo, vou fundar uma escola nacional de circo, aí nós ficávamos pensando, meu Deus, será que isso um dia vai virar realidade? Quando o Orlando Miranda chama ele para, já com a ideia, com a visão, né, do Orlando, que é outra grande figura, de criar, quer dizer, o que era antes o Serviço Nacional de Teatro, ele sabia que era preciso cuidar da dança, que era preciso cuidar da ópera, que era preciso cuidar do circo, ele chama o Luizinho, e o Luiz vem com essa reivindicação, que ele só iria para lá se fosse para criar uma escola. Então eu falei, Orlando, eu acho que nós temos que dar uma jogada, fazer uma jogada qualquer aqui para melhorar a situação do circo. E a única maneira que eu vejo da gente melhorar a situação do circo não é dando dinheiro, isso é criar uma escola de circo. Aí o Orlando falou, pô, grande ideia, vamos tocar isso para frente. Então o Orlando falou, olha, vamos levar esse projeto pro ministro. Eu falei, mas antes da gente levar esse projeto para o ministro, nós vamos fazer um projeto, uma maquete do que será a escola de circo. O Luiz Olimesh, em 77, 78, que
mostrou o projeto. Falou, vamos ganhar um terreno ali na Praça da Bandeira, vamos montar uma escola de circo em 77, 78, hein? Em 79, 80, 81 e 82. Uns 4, 5 anos antes. Aqui, onde nós estamos hoje, era um terreno que era ocupado por uma garagem do Ministério da Educação, onde guardavam carros, não sei o que, posto de gasolina, não sei tal. Não foi difícil, pelo contrário, foi muito fácil chegar perto do ministro Ney Braga e dizer, ministro, é o terreno ideal para nós, ele pode assumir amanhã, imediatamente. Aí travamos uma batalha campal. Apesar de todo mundo querer e permitir que viessem para cá, o poder forte do interesse econômico das pessoas aqui não permitiu. Aí foi campal, porque o Limejo entrou aqui com um trator e começou a botar prédios abaixo. Quando os caras começaram a ver, o trator estava na janela da sala, entrando aqui, derrubando tudo. Essa foi realmente uma situação bastante delicada. E estamos na força mesmo. Foi uma coisa que eu participei desde o começo, né? Quer dizer, a escola sendo inaugurada, para mim foi uma maior alegria, cara. Maior sentimento legal, bonito mesmo. A partir do momento que o Ministério da Educação comprou a ideia de se ter uma escola, qualquer circo que estivesse viajando por esse Brasil, começava a ser visto de outra maneira. Tá vendo? E como eu disse, não uma arte que todo mundo gostava, mas que no fundo era considerada uma arte menor, que não tinha tido ainda um destaque como o teatro teve, como a dança teve, como a ópera teve. As escolas, elas vieram dar um status, não? O circo se aprende na escola. Eu ainda acredito muito no artista de formação. Também acredito muito no artista que aprende na rua, sabe? Eu acho que são duas escolas completamente diferentes. Mas o artista que tem formação, eu acho que ele tem um algo mais, porque a gente tem a nossa própria experiência e a gente tem a experiência do nosso professor, a gente tem essa experiência de estar podendo ensaiar num lugar adaptado que a gente precisa, a gente tem horas diárias para poder trabalhar e que na rua nem sempre a gente tem isso. E a gente tem um aparato técnico, às vezes, muito bom e que na rua nem sempre a gente tem essa possibilidade desse aparato técnico. Naquele tempo aqui não tinha mais nada, só tinha cama elástica, só veio primeiro as camas elásticas. Velha, de lona, era uma lona azul. Tinha, se eu não me engano, um trapézio e acredito que só. E tipo um plinto, um mini trampolim, uma passadeira e mais nada. Aqui atrás, isso aqui é um picadeiro, então aqui tinha cavalos. Na época, o professor, o domador, no caso da escola, que era o Laison, ele dava aula de domar. E depois disso, fizeram disso aqui uma jaula para leões. E a escola tinha 9 leoas e um leão. O leão era mole, coitado, estava velhinho já, 9 leoas, né? Os circos que tinham animal, mandavam os animais para aprender aqui, com o professor Laison. Era cavalo, os meus cavalos vieram para cá, os cavalos do meu circo vieram para cá, eram 8 cavalos que eu tinha,
vieram para cá para aprender com elas. Então era cavalo, era tigre, os tigres do Bartolo vieram para cá, os leões de Portugal vieram para cá, e sempre tinha animais aqui. A parceria homem-animal, ela é multimilenária. E aí os professores. Que professores seriam? De onde eles seriam regimentados? Quem os convidaria? Claro que o Olimestre sabia de todos os professores, quem eles eram, onde eles estavam, e os que estavam com vontade de vir, né? Que não viesse só através do emprego, mas que viesse também com o ideal. Daí eu fui chamado para trabalhar aqui. No dia que eu fui chamado para trabalhar na escola, eu fui a primeira professora que assinou a carteira como funcionária da Escola Nacional de Circo. Eu fui a primeira que assinei, em 82. E todos também foram assinar a carteira como funcionário federal aqui da Escola de Circo. Estava jogando sinuca com o Rob. Aí ele falou assim, faz um currículo, eu nem sabia, na minha ignorância, não sabia nem o que era currículo. Faz um currículo. Ah, fazer currículo. E eu fazia muito show. Foi eu e a dona Neuza. Ele mandou a Neuza fazer, professora, que foi professora aqui, ótima professora, de trapézio. Tinha um músculo, fazia a prancha no braço. Era ótimo, de contorção e trapézio, muito boa. Professora Neuza, chegou a quase 100 anos. A escola foi criada achando que os filhos dos circenses queriam ocupar a escola. Tanto que tem o projeto, está aí até hoje, de fazer o albergue, né? Os filhos ficariam aqui hospedados. E o que aconteceu é que ela foi tomada por uma galera urbana de diferentes classes sociais, de diferentes formações sociais, econômicas, culturais, enfim, de tudo. E eles tiveram que dar conta daquele mundo sem ter um preparo de como é que era ser professor. Quer dizer, eles eram professores dos filhos deles. Os professores, era a primeira vez que eles davam aula para gente que não era da família deles. Então, eles não sabiam muito bem como é que fazer, porque eles não tinham a intimidade da família e, ao mesmo tempo, eles tinham conhecimento, né, da arte deles. Então, era uma coisa assim, eles não sabiam onde eles estavam indo. Isso era muito legal, porque era tudo novidade. Ela foi feita, foi construída, pensada, desenvolvida, mas só tomou alma quando tivemos esses professores. Macarronada, boa tarde. Que macarronada é essa? Goiabada. Cocada. Aí então eu não sei. Hoje em dia, o circo tradicional, eles estão tendo dificuldades em passar a arte para os filhos, aquela história que vai de pai para filho. Acontece ainda, né? A linguagem circense, ela é assim, se aqui não deu, ela vai para lá, ela vai para lá. Por isso que eu chamo ela de rizomática, que nem a raiz da grama. Ela chega num canto, não deu certo, ela vai para outros cantos, né? Ela vai se reproduzindo de outras maneiras. A importância da escola de circo dentro disso é que ela fortalece e ela consegue puxar as pessoas que não são realmente de circo para dentro do circo. De fato, o que a escola permitiu foram novos sujeitos históricos entrando para aprender circo. Não quer dizer que se produziu um novo circo, mas se produziu novos sujeitos históricos. Isso é importante, porque as escolas receberam alunos que não precisaram se incorporar a uma família, uma lona para aprender, que até então era impensável você aprender circo fora da lona. A escola permite isso.
É, vai. Boa. Boa. Ótimo. Isso aí. Eu acho que a escola de circo, as escolas de circo são de alguma forma o que mantém viva a arte circense. Por exemplo, eu aprendi, mas não tinha aquele incentivo, né? Aprendi porque era minha profissão, o meu pai e tal. Agora, quem vem para cá é diferente. Ele já traz aquela ideia na cabeça, eu vou fazer isso. Então a vontade dele é muito maior do que foi a minha e de outros colegas que eu tive. Eu não nasci em circo, eu não sou de família tradicional, entendeu? Mas eu me considero uma circense, uma artista de circo, eu sou de circo. Olhando pra ele, é isso aí. Acabou que nós, que nem somos filhos de nenhum circense, estamos e fizemos e desfrutamos daquela escola. Fica com vontade.